Ouça agora a palavra de Deus para o seu coração e que Deus te abençoe poderosamente. Em primeiro lugar, eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor e quero dizer aos irmãos que da minha parte é um grande prazer poder estar aqui mais uma vez para cultuar o nosso Deus e participar desta festa maravilhosa que acontece aqui no Belém a cada primeira segunda-feira do mês. Podeis assentar e eu quero dizer aos irmãos que é sempre para mim uma alegria poder estar aqui. Eu estava dizendo para os meus companheiros que no mês, a primeira segunda-feira do mês de março de 2009, vai completar 50 anos que eu participo desta reunião. Então estou bastante feliz e naquela ocasião eu tive a oportunidade de aprender a palavra de Deus com grandes homens que já dormem no Senhor, inclusive o pastor Cícero Canuto de Lima, pastor Eurico Bergstein, pastor Henrique Leles, pastor Alfredo Rudziti, pastor Teodoro Tufcan, pastor João Pereira de Andrade Silva, pastor João de Oliveira, e assim muitos outros, como o pastor Eliseu Queiroz, que ainda vive. Então eu tive esse privilégio e isto serviu para a minha caminhada ao longo destes 50 anos. Então Deus tem conservado a minha vida e eu continuo ainda com aquele otimismo de servir a Deus e ver a igreja crescer. Irmãos, muitas vezes eu não concordo quando tem alguns obreiros que dizem o seguinte: olha, a minha igreja é o seguinte, nós temos poucos membros porque Deus não quer saber de quantidade, Ele quer qualidade. Mas eu já digo diferente, Deus quer qualidade e quer quantidade também. Eu concordo assim. E então eu lembro de um irmão que chegou para mim e disse assim: pastor Lázaro, eu assumi uma congregação. Esses dias a congregação tinha 60 membros. A primeira pregação que eu fiz nessa congregação, 30 foi embora. Aí depois, na segunda pregação, foi embora mais 20 e eu fiquei com 10. Aí eu fiz a outra pregação, ficou só eu e a minha esposa e meus filhos. Aí a minha esposa disse assim: olha, então você não prega mais não, porque senão nós vamos embora também. Então isso aí não é um jeito de pregar, nós temos que ter quantidade também. Então é o que nós vamos falar hoje, é sobre o crescimento da igreja. Qual o motivo do crescimento da igreja? Por que a igreja cresce? E nós estamos para não ficar concordado com este irmão que só manda o povo embora. E nós vamos, a nossa mensagem, ela tem que ser aquela mensagem objetiva de alcançar o pecador e conservar aqueles que já são salvos. E então nós temos um versículo que está no livro de Atos dos Apóstolos, o capítulo 8, ou melhor, capítulo 9, e o versículo 31 diz assim: a igreja, na verdade, tinha paz por toda a Judéia, Galileia e Samaria, edificando-se e caminhando no temor do Senhor e no conforto do Espírito Santo, crescia em número. Não é assim? Então aqui esta palavra. E nós notamos, meus prezados irmãos, que nós estamos vivendo em um tempo em que muitas igrejas estão se levantando, estão crescendo, mas a nossa igreja também, ela continua crescendo.
Eu sinto assim e vejo e não concordo que a igreja fica apenas naquele número, mas ela tem que crescer. E para que ela cresça, então nós temos os motivos para que esta igreja cresça. Aqui nesse texto que nós lemos aqui, em primeiro plano, nós notamos o seguinte: a igreja, na verdade, tinha paz por toda a Judéia, Galileia e Samaria. A primeira coisa que a igreja precisa ter é paz. E quando nós temos paz, nós temos o conforto do Espírito Santo em nossa vida. Nós temos a união, que muitas vezes nós pregamos, falamos sobre o Salmo 133, da união. E ela precisa existir para que a igreja tenha paz. E quando a igreja tem paz, esta igreja cresce. E muitas vezes o próprio obreiro, ele tira a paz da igreja. E nós não podemos ser assim. Nós temos que acomodar as situações. Nós temos que ter condições de dominar a situação, porque nós somos chamados para isso. Nós somos chamados para pregar e ganhar as almas para Jesus. E então aqui, esta igreja tinha paz. E disse o texto ainda, quando prosseguindo o mesmo versículo, edificando-se e caminhando no temor do Senhor. Então, com paz, nós vamos caminhando no temor do Senhor. E quando nós olhamos aqui para esta palavra, nós olhando lá atrás, quando Jesus disse no Evangelho de São João, no capítulo 14, o versículo 12, ele disse uma palavra tão importante ali, dizendo o seguinte: aqueles que creem em mim também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que esta, porque eu vou para meu Pai. E então esta palavra, então ela tem se cumprido na igreja, que muitos milagres. Há uma coisa importante para fazer a igreja crescer, é milagres. E muitas vezes as pessoas desanimam de pregar o milagre, porque ele pensa, sente que o Senhor Jesus está tão longe, mas ele está perto de nós, irmãos. Como eu disse aqui, que há 50 anos eu vou completar que estou participando dessas reuniões. Eu comecei ainda novo convertido participar dessas reuniões e comecei a trabalhar para Jesus. E Jesus então, ele sempre me dava condições de ali ver com que a obra estava crescendo, porque havia sinais e maravilhas. E muitas vezes nós temos que ter confiança no Senhor Jesus Cristo, porque ele disse: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então nós temos que entender quando o Senhor Jesus está conosco. Uma certa ocasião eu vinha de uma congregação muito distante, era mais ou menos 40 quilômetros de uma cidade na outra, e eu tinha que fazer esse trajeto a pé, e saí dali depois que tinha dirigido o culto, e parava numa certa altura do caminho, num outro lugar, para dirigir outro culto, para depois no outro dia eu prosseguir a minha viagem até a minha casa. Então, chegando ali num lugar chamado Ipuã, que tem aqui no estado de São Paulo, dali eu saí e parei num lugar chamado Capelinha, e depois no outro dia eu seguia a minha jornada. E nesse tempo era tempo que chovia bastante, mas só que o estado de São Paulo naquela época estava passando por uma seca muito grande. E quando eu vou passando em frente a uma lavoura de arroz, aquela lavoura tinha crescido bem, já estava na hora de soltar o cacho, mas só que o sol tão quente enrolava as folhas daquela lavoura, e tinha um homem muito triste encostado numa porteira que entrava para dentro da lavoura, e eu pude notar que aquele homem era o dono da lavoura. Parei e com os pés cheios de poeira, e disse para aquele homem, disse: que lavoura bonita é esta? Ele disse: olha, é bonita esta lavoura, mas
Mas só que tem uma coisa: se não chover hoje, eu perco toda a lavoura, e toda a minha economia está investida nesta lavoura. Então, se eu perder isto, eu perco tudo. Eu disse, ele falou para mim: olha, nós já jogamos água na cruz, já fizemos novena e a chuva não vem. Eu disse: mas o senhor precisa desta chuva, é para quando? Ele disse: eu preciso para hoje. Eu comecei a conversar com ele, e aquele homem ficou olhando para mim. Eu disse para ele: o senhor precisa da chuva, é hoje? Ele disse: é hoje, porque se for amanhã eu já não aproveito nada. Eu disse: o senhor acredita que Deus pode mandar chuva hoje para o senhor aqui? Ele disse: mas de que jeito? Eu disse: ó, se o senhor permitir, eu faço uma oração aqui na sua lavoura e Deus vai mandar chuva. Ele disse assim: manda chuva? Eu disse: manda. E com aquela confiança, olhava para o tempo e não tinha nenhuma nuvem, o sol muito quente. Aí ele disse: então você pode fazer a sua oração. Eu entrei para dentro da lavoura e ali eu fiz uma oração com muita confiança e disse para o Senhor que aquele homem precisava da chuva. Ele disse: é hoje, Senhor, não pode passar de hoje, porque amanhã ele perde tudo. Aí o homem disse assim: vamos chegar na minha casa, o senhor toma um café, come um pedaço de pão, depois você continua a sua viagem. Eu disse: muito bem. E aquele homem, a alegria que estava no rosto dele, e eu não preguei para ele, só fiz a oração pedindo ao Senhor que mostrasse um milagre para aquele homem ali, para ele ver que eu estava clamando a um Deus de verdade. E chegou lá na casa dele e disse: mulher, nós não vamos perder a lavoura não. Ela disse: por quê? Porque vai chover hoje. Ela sorriu e disse assim: chover como? Nós já fizemos todos os nossos recursos, já fizemos a novena, já molhamos a cruz e a chuva não vem. Ele disse: mas este moço parou ali e pediu a Deus para mandar chuva hoje, e Deus vai mandar hoje a chuva. Dá alguma coisa para ele comer aí, que ele está viajando a pé, está vindo de Ipuã, e é muito longe, e ele ainda vai para São Joaquim da Barra. Aí a mulher preparou o leite, o café, o pão, eu comi, e fiquei mais forte um pouco. Ele disse: olha, nós oramos para Deus mandar chuva, e eu então vou andando, porque a chuva pode me pegar no caminho. Se é naquela poeira toda. Eles disseram: mas o senhor espera mais um pouco. Disse: não, e eu vou andando. E fui andando. Quando eu caminhei uns 5 quilômetros mais ou menos, eu olhei, começou a dar um vento atrás que refrescava as minhas costas. E dali a pouco eu olhei para o lado do Rio Grande, subia uma nuvem muito pequena, e aquela nuvem foi crescendo. Ela foi crescendo e eu disse: aquela é a chuva que Deus vai mandar na lavoura do homem. E agradeci a Deus ali, porque eu vi uma nuvem. E continuei a viagem, e o vento começou a soprar, aquele vento fresquinho. Dali a pouco aquela nuvem cresceu, e vi quando desceu aquele cordão de chuva em cima da lavoura do homem, e a chuva foi esparramando na região toda, e agora mesmo um chuvisco me alcançou também, e eu cheguei em casa, dobrei o meu joelho e agradeci a Deus, porque ele foi honrado, e Deus ia fazer uma obra na vida daquele homem. No outro dia cedo, aquele homem chegou na minha casa e disse assim: ô pastor, eu vim aqui te falar uma coisa, eu trouxe toda a minha família, nós queremos ser da sua religião, porque choveu e eu não vou perder a lavoura. E ali orei por aquela família, aceitando a Jesus como Salvador. Então, irmãos, precisa milagre, precisa maravilhas,
E o nosso Jesus é aquele que prometeu estar conosco todos os dias. É um Jesus que ele cumpre a sua promessa em nossas vidas, e nós vamos crescendo isso no temor de Deus, e a igreja vai crescendo e louvando o nome do Senhor, porque ele é digno de toda a honra, de toda a glória e de todo o louvor. Você pode glorificar a Deus por isto? É maravilhoso. E aqui nós notamos que em Atos dos Apóstolos, quantos milagres eram realizados. E porque o Senhor estava cumprindo a sua promessa. E ele é o mesmo, irmãos. Ele não mudou, ele é o mesmo. E um certo dia, ainda um certo irmão, ele era novo convertido e ele era mascate. Vocês sabem o que é mascate? Aqueles homens que enchiam uma mala de bugiganga e saía vendendo nas roças. E então este homem, ele fazia isto. Aí ele disse para mim: pastor Lázaro, eu queria que o senhor fizesse uma viagem comigo, mas o senhor não precisa me ajudar a carregar a mala, não. Eu carrego sozinho a mala. Eu só quero que o senhor leve a Bíblia para pregar para as pessoas aonde eu faço meus negócios. Eles me perguntam da minha fé, eu tenho pouco conhecimento, mas eu queria que o senhor fizesse uma viagem desta comigo. Eu disse: muito bem. E um dia nós saímos, pegamos um caminhão leiteiro e descemos lá numa fazenda, e ele começou então a visitar os freguês dele, e ali ele me apresentava, disse: olha, esse moço aqui é o pastor da minha igreja, e ele vai ler a Bíblia para vocês aqui e explicar. Eu li a Bíblia, explicava para eles, e nós seguimos para outra casa. E foi ficando tarde, disse: olha, pastor, só tem um negócio, o nosso almoço vai ser lá na beira do Rio Pardo, ou do Rio Turvo. Então lá na beira do Rio Turvo tem um japonês que mora lá, e eu costumo almoçar lá, e nós vamos chegar um pouco tarde. Tem importância não? Eu falei: não tem. E nós fomos andando, mas quando nós chegamos lá no japonês, batemos palmas, saiu um homem lá do fundo. Ele disse: olha, o japonês não está aqui, ele viajou com a família toda e vai voltar só a semana que vem. Eu disse: pastor, e agora para nós almoçar, como é que faz? Agora eu só tenho um conhecido daqui, a uns 5 quilômetros daqui para frente, num lugar chamado Córrego da Cruz. E nós temos lá um lugar para a gente comer alguma coisa. Eu disse: não tem problema não, vamos embora. E andando, e ajudava ele a carregar a mala. Aí vinha um rapaz meio apressado pelo caminho, e era conhecido deste irmão. Ele disse assim, ele falou para ele: boa tarde, porque já era mais de meio-dia. Ele disse: boa tarde. Aonde você vai depressa assim? Ele disse: olha, rapaz, eu estou com a minha esposa muito mal, ela está muito doente, e eu vou lá no japonês ver se ele vai levar ela para mim, em São José do Rio Preto, ou se não em Ribeirão Preto, porque ela morre. Ele disse, aí o rapaz disse assim: olha, não precisa ir no japonês, porque nós já passamos lá também, ele não está em casa. Ele disse: rapaz, a única condução que tem aqui no pedaço. Ele disse: não, rapaz, não precisa preocupar com isso não, este moço aqui é o meu pastor. E ele ora para sua esposa, e Jesus cura a sua esposa. Ele disse assim: não cura mesmo, pastor? Eu disse: cura. Falei: cansado, com fome. E depois uma empreitada dessa, não era brincadeira. Mas nós fomos andando, e o rapaz ficou animado ali. Aí encontrava com uma pessoa, disse: ô, fulano, você encontrou o japonês para levar a sua esposa? Eu disse: não encontrei, o japonês está viajando, mas só que não precisa mais de condução, porque esse moço aqui é o pastor do Joaquim aqui, e ele vai orar por ela, e Jesus vai curar ela. Não cura mesmo, pastor? Eu disse: cura. E vamos andando. Perguntava, outro dizia a mesma coisa. Chegamos lá na casa. Irmãos, que situação, que dificuldade. Estava aquela mulher deitada numa cama, as moscas voando já no rosto dela, ela com o olho parado, e uma senhora com um rosário, passando as contas do rosário,
ali na cabeceira dela, já um maço de vela ali encostado, disse: agora parece que está tudo terminado. Aí eles perguntaram: escuta, Toninho, você conseguiu a condução? Ele disse: eu não consegui, mas não precisa. Esse moço aqui é o pastor do Joaquim, ele vai orar e Jesus vai curar ela. Não cura mesmo, pastor? Eu disse: cura. Eu peguei a Bíblia, abri a Bíblia, fiz uma pregação para aquelas pessoas que estavam ali, que estavam esperando a mulher morrer, e disse: agora nós vamos orar. Dobramos o nosso joelho perto daquela cama, e esse irmão Joaquim, ele não orava, e começou a chorar, e ele urrava ali. Foi aquele choro com que estava desesperado, e nós lhe pedindo a misericórdia de Deus. Oramos por cerca de uns 40 minutos. Eu disse amém, e a mulher sentou na cama. E disse: como que? Eu disse: você está bem? Ela disse: eu estou bem. O que aconteceu comigo? Aí disse: olha, meu bem, este moço aqui é o pastor do Joaquim. Ele veio para orar por você, para Jesus te curar. Ela disse: então já curou, porque eu não estou sentindo nada mais. E aquele povo começou, levantava as mãos e gritava. Aí ela disse assim: vai ver que vocês não comeram nada, já são mais de 3 horas da tarde, eu vou preparar uma comida para vocês. Disse: não, a senhora pode ficar deitada. Ela disse: não. Eu disse: a senhora está muito fraca. Ela disse: não, eu estou forte. Levantou da cama, preparou a comida para nós, e ali fizemos o culto, e todas aquelas pessoas se entregaram para Jesus, e foi uma bênção. Então, irmãos, a igreja cresce desta forma, porque o Senhor Jesus é o mesmo. Ele tem feito maravilhas e continua fazendo, e eu ainda estou muito animado. Eu sei que a minha idade já está indo, mas o Senhor Jesus me renova, Ele me dá força, Ele me dá graça, e eu vou falar para o povo que Jesus cura, que Jesus transforma, que Ele faz maravilha, e Ele pode fazer muitas maravilhas no nosso meio ainda, e ver a igreja crescer e crescer. É assim que o Senhor quer. Ele quer que a sua igreja cresça, e nós somos os instrumentos para fazer isto. Você pode glorificar a Deus comigo? Aleluia. Glória a Deus. Muitas vezes nós esquecemos disso. Nós esquecemos destas coisas. E aonde a gente não pode concordar aqui, mais na frente, você escreve o que aconteceu. E passando Pedro por toda parte, desceu também aos santos que habitavam em Lida. Encontrou ali certo homem chamado Enéas, que havia 8 anos jazia de cama, pois era paralítico. E disse-lhe Pedro: Enéas, Jesus Cristo te cura, levanta-te e arruma-te o teu leito. E ele imediatamente se levantou, e viram-no todos os habitantes de Lida e Sarona, os quais se converteram ao Senhor. Está vendo como que é? Você tem, irmão, que incentivar a fé no seu povo. Eles têm que saber que o Senhor Jesus Cristo é o mesmo. Ele tem que saber que o evangelho que nós pregamos é um evangelho de poder. É o evangelho que transforma o miserável pecador. É o evangelho que liberta o endemoniado. É o evangelho que transforma o mais vil pecador. E é o evangelho que traz cura às enfermidades. É assim, e assim quando isso estiver acontecendo nas nossas igrejas, nós vamos ver que esta igreja vai crescer. Ela vai continuar crescendo. O inimigo, ele tem que bater em retirada dali. Muitas vezes as pessoas reúnem para chamar
chamar os endemoniados e provocando o demônio para eles expulsar, e é tanta gente que cai. Irmãos, nós não somos chamados para isso. Nós somos chamados para fazer com que o inimigo ele caia fora. Ele não pode ficar aí fazendo gracinha no meio da igreja, não. Você tem que ter condições de orar, e este demônio tem que sair. É assim que o evangelho que eu aprendi, é assim, é de que o diabo não pode parar. Nós temos que ser otimistas com a mensagem que pregamos. Tem que ser uma mensagem objetiva que possa transformar o mais miserável pecador. É assim que ele faz. E assim, irmãos, este Cristo é o mesmo que Pedro pregava. Então este homem, 8 anos ali na cama, quem sabe ele já estava até conformado com aquela doença. E assim tem muitas pessoas conformadas com uma doença, mas só que Pedro disse: olha, Enéas, Jesus Cristo te cura, levanta e arruma a tua cama, o teu leito. E imediatamente ele ficou em pé. Irmãos, muitas vezes as pessoas ficam talvez preocupadas com isto. Será que isto acontece? Isto aconteceu há 30 anos atrás, há 50 anos? Não, irmãos, isso acontece agora. Nós temos que chegar e orar para a pessoa, crendo que ele vai ser curado. Nós temos que orar e saber que o Senhor Jesus está presente. Nós temos que sentir o poder do Espírito Santo na nossa vida. Nós temos que ser impulsionados com este poder. É a igreja da atualidade, é a igreja que cresce, porque o Senhor Jesus opera milagres, e assim nós temos condições de pregar o evangelho completo. É este evangelho que nós pregamos, e assim nós temos visto como que a igreja tem sido vitoriosa. Não concorda com estas coisas que alguém te disse que isto é um fanatismo? Não é fanatismo, não, porque aonde o Senhor Jesus passava, alguma coisa tinha que acontecer. E depois os seus discípulos prosseguiram, porque ele disse: aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que esta, porque eu vou para meu Pai. Irmãos, eu venho de uma família numerosa. Nós só em casa nós éramos 11 irmãos, e meu pai e a minha mãe. E eu sempre gosto de dar esse testemunho, de ver como que Deus opera numa família. Minha mãe ficou doente, ela perdeu a vista e estava condenada pelos médicos para morrer. E disse um médico, ele disse o seguinte: olha, a sua mãe não tem jeito mais, é daqui a 2 meses que ela pode durar, vocês vão preparando agora para fazer o sepultamento dela. E assim, a nossa casa era uma casa muito alegre, todo mundo tocava, cantava, e era aquela alegria em nossa casa. Mas com essa notícia, nós ficamos uma gente tão triste, aborrecida, esperando a mãe morrer a qualquer hora. Assim era a nossa esperança. Mas um dia chegou na minha casa 4 senhoras, elas bateram palma e eu fui atender. Ela disse: olha, nós somos do círculo de oração, nós pertencemos à igreja Assembleia de Deus, então nós queríamos fazer uma visita para sua mãe. E minha mãe era muito católica, eu achava que ela não ia receber a visita. Eu disse: eu vou perguntar para ela se ela quer a visita. Ela disse: menino, manda as mulheres entrarem. Eu disse para as mulheres: pode entrar, ela quer a visita. E aquelas mulheres começaram a conversar com a minha mãe, e eu lembro que no final da conversa elas disseram assim: dona Benedita, por que a senhora não entrega para Jesus? Ela disse: não, eu já vou morrer, estou esperando morrer, para que isto? Eu disse: não, se a senhora entregar para Jesus, a senhora vai ficar sabendo para onde a senhora vai se morrer. Mas tem uma coisa, Jesus pode curar a senhora. Ela disse: pode? Disse: pode. Mas a minha mãe estava ali, só
pele e ossos e cega. Então as irmãs fizeram uma oração por ela e disse: olha, amanhã a senhora vai na nossa igreja. E para ir na igreja nós tínhamos que andar 6 quilômetros a pé, e nós não tínhamos condução nenhuma. E ela me disse para mim assim: Lázaro, amanhã você vai me levar lá na igreja dessas mulheres. Eu disse: mãe, eu não posso fazer isto. Tudo que a senhora me pedir para fazer, eu faço, mas isto aí eu não vou fazer. Ela disse: por quê? Eu disse: porque a senhora sabe que o padre disse que nós não podemos estar indo nessas igrejas. Eu era o vice-presidente dos Marianos, ali da nossa freguesia. Eu disse: a senhora sabe, eu não posso fazer isso. Ela disse: mas eu quero ir. Eu disse: pois eu não vou. A senhora chama outra pessoa, porque eu não faço isto. E meu pai veio chegando do serviço e disse assim: o que é esta conversa de vocês aí? Por que vocês estão discutindo? Eu disse: pai, veio umas mulheres aqui e convidou a minha mãe para ir numa igreja de crente. E o senhor sabe que eu não posso fazer isto. Ele disse: não pode o quê, rapaz? Você vai levar ela sim. Eu podia mandar outro, mas é você que vai, viu? E você vai direitinho, viu? Falei: tá, então eu vou. E no outro dia, eu fui levar minha mãe. Saímos de casa, depois do almoço, e para chegar lá no culto, na hora de começar, ela andava um pouquinho, parava, eu sustentando ela no braço, tinha que sentar um pouquinho, até que chegou lá. Entrou para dentro daquele pequeno templozinho, numa cidadinha pequena que tem aqui na Mogiana, que chama Aramina. Então lá em Aramina foi isto. Aí nós entramos lá na igreja, coloquei ela sentada numa cadeira e eu falei: eu vou ficar aqui atrás da porta, porque alguém pode me ver aqui dentro e pensar que eu estou virando crente, e eu não quero saber desse negócio. E fiquei lá. E aquele pregador veio e começou o culto. Tinha 10 pessoas e eu e minha mãe completava 12. E aquele homem fez uma pregação muito bonita. Depois fez o apelo. Minha mãe levantou a mão aceitando Jesus. Eu falei: já está atrapalhando a nossa vida. Irmãos, uma vida atrapalhada igual estava a nossa, devendo mais do que aquilo que possuímos, por causa da enfermidade da minha mãe. Aí ela foi para frente, recebeu a oração, e ela olhava nas pessoas firme assim, e eu fiquei ali preocupado com aquilo. Será que ela está enxergando? Ela olha para todo lado. Será que ela está enxergando? Aí os irmãos foram saindo, ela acompanhou. Sem precisar da minha ajuda, ela desceu a escadaria da igreja. Quando ela desceu o último degrau, eu disse: mamãe. Ela disse: o quê? A senhora está enxergando? Ela disse: eu nem estava lembrando que era cega. Aí foi aquela alegria, os irmãos abraçaram, falaram em línguas estranhas, e nós voltamos para casa. No outro dia ela levantou, deu ordem na casa, e ficou a mulherona forte, e viveu ainda mais 20 anos, e sabe o que é isto? Porque este é o evangelho de poder. Não precisa um grande ajuntamento para o Senhor Jesus curar, não precisa de um congresso. As pessoas ficam esperando para ver maravilhas só no dia do congresso. Não, irmão, Jesus faz maravilha na nossa vida, na visita que você faz. Quando você leva um evangelho de poder, você vai ver que Deus Ele pode realizar na sua vida. É ali, porque nós não fazemos o trabalho de visita e nós não vemos Deus operar desta forma, mas Ele está comigo, está com você, Ele está com a irmã, Ele está com a irmã, e nós vamos ver nós vamos ver que Deus tem poder de abalar este mundo e fazer muitas maravilhas, porque Ele é aquele que vive para todo sempre. Este é o Cristo que vive, é o Cristo que transforma, é o Cristo que tem poder. Você pode concordar comigo? Aleluia.
Glória a Deus nas alturas. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Eu comecei a evangelizar os japoneses aqui no estado de São Paulo. Eu não sabia falar japonês. Quando as pessoas veem, muitas vezes eu conversar com japonês, eles perguntam se eu fui criado com japonês, mas não fui. Eu aprendi japonês depois de velho. Foi assim, mas eu pedi ao Senhor Jesus que me ensinasse a falar esta língua. Ele me ensinou, porque quem começou a me ensinar, ele viu que com 6 meses eu já vim para uma escola que tem aqui na Liberdade, é a Nipako Bunka Fukyukai. Ali eu estudava 3, 4 dias da semana e voltava para o interior com as tarefas na mão. Com 6 meses eu aprendi aquilo que um filho de japonês gastaria 4 anos para aprender, eu aprendi em 6 meses. E comecei a evangelizar os japoneses. E assim eu vi Deus operar muitas maravilhas. Aqui em Jundiaí, nós fomos visitar um japonês. Quando nós falamos que era crente, o japonês disse: não, eu não quero que entre na minha casa, vocês podem ir embora daqui mesmo, não pode entrar. E ali, trocamos a língua ali, e ele não. Eu disse para ele, falei, então eu vou embora, mas só que nós vamos fazer uma oração primeiro. O senhor não deixa nós entrarmos na sua casa, eu vou ajoelhar aqui na porta e nós vamos orar e depois vamos embora. Não vamos perturbar vocês, só queremos fazer uma oração. Ele disse, então, dozo, aí Norina sai. Então pode orar. E dobramos o joelho ali, nós estávamos em 4, e fizemos aquela oração. Quando nós terminamos a oração, estava o japonês e a japonesa estirada no chão, com uma poça de lágrima, chorando. Disse, agora nós vamos embora. Ele disse, agora você não pode ir. Tem que entrar para dentro. E nós entramos para dentro. E ali nós cantamos, fizemos o culto, e toda aquela família aceitou a Jesus como Salvador. Isso é o evangelho de poder, irmãos. O evangelho que transforma. E assim nós temos visto. Teve um outro japonês também, que ele era neurótico de guerra, aquele homem forte, e ele disse, quando cheguei na casa dele, que bati palma, ele saiu e disse, o que é que o senhor quer? Eu disse, eu quero falar de Jesus. Ele disse, não, senhor, aqui não tem negócio de Jesus, não. Cristo não é bom. Porque se Cristo fosse bom, não deixava americano bombardear Hiroshima e Nagasaki. Eu disse, pois é, mas só que Jesus é bom. Ele disse, não é, pode ir embora daqui. Eu disse, mas eu vou fazer uma oração primeiro. E fiz a oração. Ele falou para a filha dele, leva o pastor lá na estrada, para ele ir embora mais depressa. Entrei no carro, e a moça falou, o senhor não repara não, que meu pai é neurótico de guerra. O senhor não preocupa com isso não. Disse o senhor, mas eu vou deixar o senhor em casa, tá bem? Eu falei, tá bom. Ela me deixou em casa e fiquei lá. Eu não esquecia daquele japonês. Toda hora eu orava por ele. Quando passou 3 dias, eu estava em minha casa, no fundo do quintal. Minha esposa disse, Lázaro, tem um japonês aí que quer falar com você. Eu disse, será que é aquele japonês? Quando eu saí, era ele, com toda a família. E disse assim, ô pastor, eu vim aqui para lhe pedir perdão. Eu disse, então pode entrar, o que aconteceu? Eu estava dormindo, né? Então Jesus apareceu para mim. E falou para mim assim, Cristo, bom, japonês ruim. Ele falou assim,
E o que o senhor entendeu com isto? Ele disse: eu entendi que eu quero também aceitar esse Jesus. E toda a família dobrou o joelho ali, e nós oramos por ele. Irmãos, prova disso, e Deus fez uma obra na vida daquele japonês, e que ele chorou bastante, abraçou a esposa e os filhos ali, e disse assim: o menino, traz as coisas lá para ajudar o pastor. Naquele tempo a gente estava numa pobreza tremenda. Ele abasteceu a minha casa de comida para passar uns 2 meses. Ele colocou ali e pegou uma quantidade de dinheiro e disse: este é para ajudar a igreja, este aqui é para ajudar o pastor. Entregou ali, ficou aquele homem crente, aquela família crente, e prova disso, tem 2 filhos dele que são pastores da igreja Assembleia de Deus lá na Okinawa, no Japão. Então Deus está fazendo uma obra maravilhosa através desta gente. E sabe o que é isto, irmãos? Então este Jesus que nós estamos servindo é Ele. A igreja tem que crescer mesmo. E aqui disse que quando Pedro orou para este Enéas, o que aconteceu ali? O povo daquele povoado, todos eles se converteram. É assim, irmãos, não precisa ficar com medo de pregar, não. Se Jesus mandar você orar, você ora. Se Ele mandar você falar, você fala. E não tenha medo, desafia, porque o nosso evangelho, disse o apóstolo Paulo, o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então por isso que ele disse: eu não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E se você pensa assim, você é um grande ganhador de almas. Se você é assim, você é um grande evangelista, você é um grande missionário, e o Espírito Santo quer fazer uma obra na sua vida, e a nossa igreja tem que continuar sendo aquela para resgatar as almas que estão perdidas no vício, na miséria. A droga tem assolado a humanidade nesses dias, mas o sangue de Jesus Cristo tem poder para quebrar as correntes satânicas, tem poder para resolver qualquer situação. Você concorda comigo? Diga glória a Deus. E o Senhor Jesus vai te usar para fazer isto, e a glória do Senhor pode se manifestar. Aleluia! Amém. Glorificado seja o nome do Senhor. A igreja está crescendo. Você pode confirmar? Amém. Aleluia. Glória a Jesus, glória a Deus. Glória a Deus. Meus amados, que palavra temos ouvido nesta noite? Quando o pastor Lázaro estava falando, estava me lembrando, nós comentamos ontem aqui na ceia a respeito da pregação de Pedro no dia de Pentecostes. E ali a Bíblia diz que quase 3.000 pessoas aceitaram a Cristo como seu Salvador. Mas o Jesus que salva coletivamente, ou que salva a multidão, ele também se preocupa para a pessoa, para uma pessoa. Esse mesmo Jesus que esteve inspirando a Pedro para que no dia de Pentecostes Pedro pregasse e aqueles milhares de pessoas o aceitassem como Salvador, foi o mesmo Jesus que se apresentou para Saulo de Tarso. Saulo estava indo para Damasco. Jesus se importava não somente com aquelas 3.000 pessoas que ouviram a Pedro, mas Jesus se preocupou com Saulo de Tarso, que aquele Pedro que pregou com tanta coragem, com tanta inspiração para aquelas 3.000 pessoas, não tinha coragem de pregar para uma pessoa, que era Saulo de Tarso. Saulo era perseguidor do evangelho. Saulo tinha autorização para buscar os crentes dentro de suas casas,
açoitá-los, levá-los preso, mas aquele Pedro que pregou para a multidão não teve coragem de pregar para apenas uma pessoa, que era Saulo de Tarso. Mas Jesus também amava Saulo de Tarso. Jesus queria realizar uma obra de transformação na vida daquele homem. Então, como ninguém se aproximou de Saulo, Jesus foi pessoalmente falar com Saulo. Jesus foi pessoalmente realizar uma obra redentora na vida de Saulo de Tarso. Aleluia! Por mais inimigo que Saulo era da igreja, por mais inimigo que Saulo era do próprio Jesus, quando Jesus se apresenta para Saulo, Jesus não se apresenta como um vingativo, como alguém que vai acertar contas com Saulo, não. Jesus apenas, quando o resplendor tomou conta da estrada onde Saulo estava andando, Jesus simplesmente disse: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Saulo ficou perplexo diante daquilo e perguntou: quem é esse Senhor? Ele disse: eu sou Jesus a quem você persegue. Certamente Saulo se assustou com aquela declaração, com aquela identificação, mas é como se Jesus dissesse: mas não se preocupe, Saulo, eu não quero te matar, eu não quero acabar com a tua vida, porque você é importante para mim, eu quero te usar, eu quero te libertar. Então é assim que Jesus faz. Jesus não tem prazer em matar. Jesus, aliás, ele mesmo disse que ele não veio, que o diabo veio para matar e destruir, mas ele veio para dar vida, e vida em abundância. Então Jesus salvou a vida de Saulo. Aleluia! A mesma salvação que aquelas 3 mil pessoas alcançaram no dia de Pentecostes, Saulo sozinho também alcançou no caminho de Damasco. E quando Jesus manda Ananias orar por Saulo, Ananias ficou um tanto preocupado, pois sabia de quem se tratava, mas Jesus disse: Ananias, não se preocupe, pode ir lá orar por Saulo, por aquele homem, porque ele é um vaso escolhido para levar a minha palavra. Aleluia! Eu tenho escolhido aquele homem para que ele seja cheio do Espírito Santo. E quando Ananias entrou na casa onde Saulo se encontrava, Ananias já o chamou de irmão. Irmão Saulo, o Jesus que apareceu a você no caminho por onde você vinha, me enviou para que eu ore por você, para que você volte a enxergar e seja cheio do Espírito Santo. Aleluia! E Ananias orou por Saulo, as suas vistas se abriram e ele foi batizado e foi um grande pregador e ensinador da palavra de Deus. Aleluia! Isso quer dizer, meus amados, que Jesus precisa, como disse aqui pastor Lázaro, de quantidade e precisa também de qualidade. Jesus salva pessoas importantes e faz delas vasos escolhidos para levar a sua palavra. Jesus salva pessoas menos importantes e faz deles grandes pregadores do evangelho, assim como foi Pedro. Pedro não era muito importante, Pedro era um homem de uma formação muito limitada, Pedro era um homem que tinha assim uma personalidade muito forte, era um homem simples, mas ele abria sua boca e falava que Jesus Cristo cura, que Jesus Cristo salva, e Jesus Cristo curava, e Jesus Cristo salvava, porque Pedro falava na unção do Espírito Santo. Era simples, era um homem limitado, mas era um homem cheio do Espírito Santo. Bendito é o nome do Senhor. E Paulo era a mesma coisa, era um homem estudado, era um homem entendido, era um homem entendido da lei, mas também tinha a unção do Espírito Santo. Abria sua boca e Jesus curava, e Jesus salvava. Esta é a igreja do Senhor Jesus, esta é a nossa igreja que é composta de homens importantes e de homens simples, igreja composta de pessoas cultas e de pessoas até indoutas, mas todas elas foram alcançadas pela unção do Espírito Santo em suas vidas, e todos podemos na igreja fazer o trabalho que o Senhor Jesus quer que nós façamos. Que o Senhor Deus nos abençoe, que essa palavra que temos ouvido aqui nesta noite, com certeza nós tivemos hoje, meus amados, um dia
bastante abençoado. Tivemos mensagens pela manhã e à tarde que mexeram conosco, mensagens que nos edificaram. E nesta noite, o Senhor tem fechado o nosso dia com chave de ouro, com essa mensagem que temos ouvido, para que nós possamos entender que eu e você somos importantes para a igreja do Senhor. Eu e você somos a igreja do Senhor Jesus. Jesus conta contigo, Jesus conta conosco, para que a sua igreja cresça, para que a sua igreja multiplique. Que o Senhor Deus abençoe e nos guarde. Continue abençoando também pastor Lázaro. Meus amados,